Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Instituto de Cultura Espírita, encarnados e desencarnados, e aqueles que nos acompanham a partir das nossas plataformas digitais. Hoje nós damos seguimento ao nosso seminário de valorização da vida, no seu último módulo, onde eu estarei falando sobre o suicídio e suas repercussões espirituais. Então, você aguarda um instantinho que logo começaremos a tratar deste assunto tão importante e um problema de saúde pública hoje no mundo inteiro, a questão do suicídio. Mas a gente vai para os nossos informes. Na terça-feira, o Instituto de Cultura Espírita terá o estudo do livro A Gênese. Então, como vocês sabem, todas as últimas terças-feiras de cada mês, nós estudamos o livro A Gênese. Então, você é nosso convidado para estar aqui a partir das 19h30, terça-feira. Fazemos aqui um grande semicírculo e vamos estudando questão por questão, tópico por tópico do livro A Gênese. Então, não deixe de participar. Na quarta-feira, nós daremos continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte do tratamento espiritual aqui na Casa Espírita. E nós teremos a Patrícia Campelo, onde ela vai falar sobre a caridade segundo São Paulo, ali do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus itens 6 e 7. Também não percam, estejam aqui todos presentes. E amanhã, lá no Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, essa casa co-irmã aqui do Instituto de Cultura Espírita, nós teremos lá o estudo de uma obra maravilhosa que é O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, essa obra é estudada somente por essa plataforma, não é presencial lá no Jaime Hollenberg, o presencial dele somente na sexta e no domingo. Na segunda-feira, essa obra é estudada a partir da plataforma do YouTube. Então, não deixe de participar, tá? É só botar lá no YouTube, Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, e às 19h30 acessar a sala e participar do estudo. Eu vou só fazer uma pergunta. Esse ar-condicionado aí de trás está ligado? Não, pode deixar desligado. Eu estou com medo de que caia energia. Mas tudo bem. Então, amanhã, Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Encerrando o seminário de valorização da vida, nós, no próximo domingo, estaremos iniciando o curso sobre o passe. Serão 4 módulos do curso sobre o passe, e aquelas pessoas que pretendem um dia candidatar-se a trabalhadores aqui do Instituto de Cultura Espírita, é necessário ter os 3 cursos que nós ofertamos durante o ano. O curso básico de Espiritismo, que vai de janeiro a maio, encerrou-se há pouco, há algumas semanas. O curso sobre o passe, esse que iremos iniciar agora em junho, e o curso sobre mediunidade, que inicia-se no último domingo de julho e vai até meados de novembro. Então, e ter em cada curso desse, no mínimo, 75% de presença. Então, você tem que vir presencialmente, não pode ser a partir das plataformas digitais, tem que estar presencial e dar a presença aqui na recepção. Então, faça a sua inscrição no curso sobre o passe e participe desse curso. Lembrando a todos que é gratuito, não paga nada, independentemente de você querer tornar-se ou não um trabalhador desta casa, você pode participar a qualquer momento.
É só chegar aqui no Instituto, entrar e participar das nossas palestras públicas. Para que a gente possa dar início à nossa fala, eu vou pedir aqui a Minângela para fazer a prece inicial em nome de todos nós. Boa noite. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e assim pedir e, ao mesmo tempo, agradecer. Agradecer pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, ouvindo e assimilando todos esses ensinamentos que a espiritualidade amiga nos traz. Que possamos, cada um de nós, sairmos daqui um pouco melhores, que a nossa compreensão possa ser estendida, que a gente possa entender esses conhecimentos espíritas e levar para a nossa vida, que possamos praticá-los lá fora. Abençoa, Senhor, na noite de hoje, todos nós. Abençoa o nosso palestrante, que irá falar sobre um tema tão importante. Um tema que o mundo hoje pede socorro. Um tema de muita importância para todos nós que somos espíritos e que estamos encarnados. Que todos nós possamos ouvir, assimilar e agradecer a Deus por tudo que vamos receber na noite de hoje. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, eu passo para mim mesmo. Bem, meus irmãos, dando conclusão ao nosso seminário de valorização da vida, onde tivemos a oportunidade de falar sobre um tema muito delicado, que é a questão do aborto. Hoje vim com essa camiseta, que foi uma participação aqui do grupo do Instituto de Cultura Espírita, na Marcha pela Vida, em que todos nós tivemos a oportunidade de caminhar ali na praia de Iracema, nessa campanha que tinha por objetivo conscientizar as pessoas acerca do valor da vida, da necessidade da existência física e da encarnação. Tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre a eutanásia, ou morte assistida, ou assassinato, suicídio assistido, onde, inclusive, o presidente desta casa, durante muito tempo, que retornou em 2020 à pátria espiritual, escreveu um livro falando a respeito, eutanásia, e discorrendo também sobre este ponto, em que a vida está em primeiro lugar, independentemente do momento e das dificuldades que possamos estar passando. E concluímos hoje com um tema também muito delicado, e como eu disse anteriormente, um problema de saúde pública hoje no mundo inteiro, que é a questão do suicídio, e que, em função da pandemia e dos estados de isolamento que o mundo todo passou, agravou cada vez mais quadros psiquiátricos, desenvolveu em outros que ainda não havia se manifestado, transtornos psiquiátricos, emocionais de todas as ordens,
e que, logicamente, difundiu aí de uma forma muito grande, exponencial, o suicídio. É de se lamentar que isso ocorra, mas há de se também dizer que Deus, no seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, não nos abandona em nenhum momento, em nenhuma situação. Independentemente do ato que possamos ter cometido, Ele estará sempre nos dando a oportunidade de refazer, de reconstruir aquilo que equivocadamente nós resolvemos destruir. E no caso, em questão, a própria vida, que é o tema de hoje. E aqui a gente mostra para vocês 2 caminhos a serem seguidos ante os problemas. Isso não é uma bifurcação, e muito menos uma escolha, apesar de alguns acreditarem ser uma escolha. Seguir o caminho da sombra ou encarar o problema de frente e se deparar diante de um caminho florido, luminoso, sem nenhuma sombra. E esse alerta, ele nos chega a partir daquele que foi, sem dúvida nenhuma, o que mais amou e que mais nos ensinou, Jesus de Nazaré. Em que ele diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Então, diante de qualquer dificuldade, nós temos Jesus como guia e modelo, e como um apoio emocional, espiritual, para esses momentos pontuais em nossas vidas, que vão surgir, independentemente de quem seja. Nós iremos passar por momentos difíceis. Teremos que tomar decisões difíceis para nós. E ele, Jesus, como esse farol, como esse modelo, como esse guia, nos deixa o exemplo da superação. Nos deixa o exemplo de muitos dos mártires que, em nome dele, foram também, assim como ele, assassinados por difundirem o amor e a fraternidade universais. Então, esse é o caminho e a escolha que todos nós devemos seguir. O tema, ele não tem por finalidade criar qualquer tipo de amedrontar, criar um pânico. Não. É para que a gente entenda que há engrenagens na vida que a gente precisa entender e compreender. Porque elas são engrenagens que estão linkadas às leis divinas, às leis universais. E uma dessas leis que regula o exercício do nosso livre-arbítrio é a lei de causa e efeito. Toda a ação traz uma reação, uma repercussão daquele ato, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista moral.
E quando nós, a partir dos esclarecimentos trazidos pelos benfeitores do mundo maior, trazemos as informações, é a título de compreensão e de entendimento. Mesmo porque a gente diz assim, o final do filme ninguém pode contar. Mas esse não tem como não contar. Todos nós seremos felizes, independentemente de qualquer coisa. Todos nós atingiremos a condição de espírito puro que Jesus já o é. Esse vai ser o destino de todos nós, que é a felicidade. Então a gente já conta aqui o final do filme, que é o começo de uma outra temporada, de um outro episódio, mas que parte da felicidade. Mas nesse caminho existirão tropeços, quedas, enganos, equívocos, acertos, trabalho no bem, o desenvolvimento, o desenrolar da vida. E toda essa ação trará uma resposta, uma reação, um resultado para nós. Se foi uma atitude positiva, um resultado positivo. Se foi uma atitude negativa, um resultado, uma resposta pedagogicamente dolorosa, reflexiva para todos nós. E esse ato é um deles. Aquele que resolve tirar a própria vida. E, lógico, assume para si repercussões de ordem física e de ordem moral. Essa senhorinha aqui, carioca, a Ivone do Amaral Pereira, vai narrar a história desse escritor de nome Camilo, no livro Memórias de um Suicida. Esse livro é um livro muito denso. Eu levei algum tempo para poder ler, começava, parava, depois adentrava de novo no estudo, parava. Da terceira vez eu consegui ler o livro todo. É um livro denso, é um livro que você precisa estar bem para ler, entender. É preciso você entender a doutrina espírita para compreender as repercussões que vão ser narradas neste livro, mas é um livro extremamente importante e elucidativo, que vai falar do equívoco, vai falar da resposta da lei, mas vai falar da misericórdia e do amor divino para com cada uma de suas criaturas. A partir de Maria, aquela que recebeu o Espírito que governa este planeta no ventre, para a sua missão aqui na Terra, e que tem um trabalho imenso no mundo espiritual de acolhimento desses que equivocam-se e buscam a porta falsa do suicídio para encontrar a solução para os seus problemas e, contrariamente, encontram muita dor. Allan Kardec, na questão de número 943 de O Livro dos Espíritos, pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. E ele continua: o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida?
insensatos, porque não trabalhavam, a existência não lhes teria sido tão pesada. A palavra trabalho, ela tem que ser levada aqui para uma importância muito grande. Quando a gente fala trabalho, a gente precisa falar em trabalho de todos os sentidos, de todas as ordens. Porque existem pessoas que não têm um trabalho formal, mas exercem uma atividade laborial que é de suma importância para a sociedade e para a pessoa mesmo. Quando nós vamos ver o terceiro livro, ou a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, nós vamos ver que a primeira lei moral é a lei de adoração. Adoração a Deus. A segunda lei qual é? A lei do trabalho. Olha a importância disso para nós. Por quê? Porque adorar a Deus é o ápice do desenvolvimento moral do indivíduo. E o trabalho é o que leva ao desenvolvimento intelectual, ao conhecimento e a tudo que gera para nós as possibilidades de sobrevivência, que tem a ver com a lei de conservação, que tem a ver com a lei de reprodução, que tem a ver com a lei de sociedade, que tem a ver com a lei de progresso, que tem a ver com a lei de igualdade. Então, há uma relação íntima em tudo quando desenvolvemos a moral e o conhecimento. Quando adoramos a Deus e, pelo exercício do trabalho, ampliamos os nossos conhecimentos. Olha a importância disso. Então, o trabalho em todos os níveis, inclusive o trabalho caritativo que se faz a partir de ONGs, de grupos e comunidades religiosas, traz para nós um desenvolvimento de conhecimento também. O estudo, a leitura, tudo isso faz parte do processo de conhecimento que tem a ver com o labor, o desenvolvimento intelectual. E fazendo isso, a existência fica mais leve, apesar de a gente saber que existem trabalhos braçais, trabalhos pesados que irmãos nossos, pela sua sobrevivência, praticam para nos dar a sociedade como um todo, a coletividade como um todo, um conforto. Mas tem uma importância, há uma necessidade para o desenvolvimento de cada uma dessas atividades, de cada uma dessas tarefas. Então, a vida, ela tem as suas finalidades. Nós viemos para a vida para sermos felizes diante das possibilidades que se pode ser feliz em um mundo de provas e expiações. A felicidade, diz os Espíritos, em um mundo como esse, ela é relativa, porque ela está apropriada ao nosso momento evolutivo. A felicidade de um mundo de provas e expiações é totalmente diferente de um mundo regenerado, que é totalmente diferente de um mundo superior. Porque tem possibilidades outras e condições outras mais favoráveis do ponto de vista do bem, da prática do bem, do exercício do amor. Então, a educação intelectual é uma dessas finalidades. Nós viemos para desenvolver a inteligência, o conhecimento. E por que isso? Aquele que desenvolve o conhecimento, aquele que, a partir do seu trabalho e do seu estudo, amplia a sua visão de mundo, nas artes, nas ciências, em tudo mais, ele tem a possibilidade de racionalizar entre o bem e o mal
melhor. Quanto mais nós avançamos no conhecimento, teremos a possibilidade de fazer uma melhor avaliação sobre os nossos atos e as nossas escolhas, racionalizando, entendendo o momento e aquilo que pode ser bom para nós e para o outro. Então, a educação intelectual, ela tem um papel importante nesse desenvolvimento do conhecimento, que abre as portas para o conhecimento moral, que é a educação dos sentimentos. Então, a atividade religiosa, ela também nos propicia esse conhecimento das leis divinas, o processo de adoração a Deus, que nos coloca na condição de filhos, do entendimento de que somos filhos e de que fazemos parte de uma grande família, não só a família nuclear, mas uma família global, planetária, universal. Foi isso que Jesus quis nos ensinar. Somos todos irmãos. Todos irmãos. Fazemos parte de uma grande família. Filhos de um único tronco, que é Deus. Foi esse o nome que nós demos àquele que nos criou. Então, esse entendimento fará com que nós olhemos o próximo, o outro, de uma outra forma. E aí construiremos esse mundo bem-aventurado que Jesus proclamou lá no início. Então, temos projetos de vida, entrarmos para uma faculdade, planejar o futuro olhando para o horizonte, planejar ter uma família, uma casa, um carro, fazer viagens. Tudo isso faz parte e não é condenável. É uma necessidade nossa. Precisamos disso. Primeiro, para não sermos peso para quem quer que seja. E segundo, para ajudarmos aos outros também a desenvolverem os seus potenciais intelectuais e morais, pela vivência, pelo exemplo. Então, esses projetos de vida, todos temos e fazem parte dessas finalidades da vida. A construção da família, que é o alicerce de toda a sociedade. Quando nós vemos hoje uma sociedade extremamente materialista, os ataques que se fazem às famílias, aos grupos religiosos que defendem a família, e nós vamos ver os espíritos falando da importância da família para a construção de uma sociedade, porque a primeira sociedade que nós vamos conhecer é essa sociedade nuclear que está na família. Os nossos pais vão nos dar o roteiro de como ser um cidadão do mundo, um cidadão do universo, um cidadão do bem. Olha a importância dessa missão. Nós que somos também alunos nesse mundo de provas e expiações, passamos de educandos a educadores. E isso traz, sim, uma grande responsabilidade. A transformação do nosso planeta em um mundo de regeneração passa por o entendimento disso. Não achar que é assim
É um engano. É a partir da construção da família que nós vamos ter uma sociedade balizada no bem, com possibilidades de abertura para reencarnações, com fins específicos do desenvolvimento intelectual e moral. Então, busquemos entender a importância da família nessa formatação de um mundo melhor. Mas a vida, ela vai trazer para nós lições, provas e expiações. Aqui nós trazemos a figura de um personagem, inclusive vai ter agora o filme Nosso Lar, na sua segunda edição, acho que vai ser sobre o livro Missionários da Luz. Mensageiros, né? Mensageiros. Então, é uma obra vastíssima. André Luiz, que é interpretado pelo Petri, ele reencarnou ali pelo início do século XX, foi um médico importante, um cientista, e que alguns especulam ser uma ou outra pessoa. Eu não vou especular aqui. Mas que ele teve uma importância muito grande. E ele era um homem considerado um pai de família, um homem justo na sua sociedade. Mas ele tinha lá as suas dificuldades com o tabagismo, com o álcool e com a questão da sexualidade. Tinha uma família nuclear bem montada, mas ele gostava das suas noitadas, das suas saídas, das suas escapadas. Em uma dessas escapadas, ele adquiriu sífilis. Como o médico tratou, mas ficou as repercussões. Assim como ficaram as repercussões do tabagismo, do álcool e da sua vivência, que levaram a uma desencarnação antes do tempo. E ele chega, André Luiz, que foi psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, falando dessa sua trajetória no primeiro livro Nosso Lar, que vem intitulada Coleção Nosso Lar, que são diversos livros, que aí já vai ter um outro filme com o título de Os Mensageiros, que é um dos livros dele, que vai estar chegando em meados de julho de 2023. Segundo o que eles estão falando lá, o diretor, os atores, enfim. E ele vem narrar a sua história no livro Nosso Lar, de como tudo aconteceu. E ele chega no plano espiritual sendo chamado de suicida. E ele diz, mas eu não me matei. Eu não tirei a minha vida. Esse jovem é que depois vai explicar para ele por que é que ele era chamado de suicida. Lísias, que quem cuidou, recepcionou, a sua família recepcionou André Luiz no plano espiritual na sua casa. E era quem cuidava de André Luiz a partir dessa terapia fluidoterápica no mundo espiritual para reequilibrar o seu corpo espiritual. E foram, logicamente, as escolhas do André Luiz que o levaram a uma desencarnação antes do tempo, mas mais lá na frente a gente vai entender o porquê. Quando voltamos à vida física, retornando da erraticidade para mais uma existência física, nós recebemos o corpo como empréstimo mais uma vez. E essa tríade, espírito, corpo espiritual e corpo físico, vão na existência física. O espírito
por tudo aquilo que adquiriu de conhecimento, ganhou de patrimônio, mas também os registros que vão ficar dos equívocos imantados no corpo espiritual. Para que na existência física, esse mata-borrão aqui possa auxiliar na depuração desse aqui. Só que para esse aqui conseguir depurar-se neste mata-borrão, esse daqui, que tem o domínio de tudo, terá que fazer as escolhas. Se esse aqui escolhe o caminho dos vícios, porque aqui ainda está impregnado dessas atitudes em outras existências, vai continuar refletindo na indumentária física, debilitando-a e trazendo a um colapso antes do tempo que deveria da sua existência física, levando à morte. Se este faz as escolhas adequadas, a figura aqui é o espírito, o perispírito, está aqui em cima o nome, eu acho que eles não estão conseguindo identificar. O perispírito e o corpo físico. É porque, como eu estou usando aqui uma caneta, olha aqui, gente, ó. Estou usando uma caneta, vou colocar em mim essa caneta. Essa caneta aqui, ó, dá aparecendo aí? Essa caneta aqui, vocês só vão ver em mim, quando eu coloco. Aqui o pessoal que está no auditório tem a oportunidade de eu circular e fazer algumas observações que vocês não estão tendo a condição de ver. Mas é esse espírito aqui, o espírito, essa flama que você está vendo que tem um nome, é quem decide. É o que vai fazer as escolhas, ter a decisão. E vai refletir na depuração desse, aproveitando-se da indumentária física. Se ele faz boas escolhas, mas mesmo assim, esse corpo físico adoece em tenra idade, é porque o mata-borrão funcionou, as escolhas foram positivas, e esse corpo espiritual irá se depurar, aproveitando-se dessa existência, por mais dolorosa que seja a enfermidade. Mas será positivo para ele, essa existência física. Eu vou dar só uma pausa para me pegar um pouco de água, que a garganta está seca. Então, esse empréstimo aqui será cobrado pela nossa consciência, pelas leis que estão gravadas aqui. Então, nós somos o nosso próprio tribunal, o tribunal da consciência. Então, nós temos todas as finalidades da vida que nós elencamos para vocês e que passamos aqui. Em O Livro dos Espíritos, na questão 944, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta dos Espíritos: não. Somente Deus tem esse direito. Foi Ele que lhe deu a vida. O suicídio voluntário, aquele que o indivíduo faz conscientemente, é uma transgressão dessa lei. Ele fez sabendo o que tinha que fazer. Então vamos falar sobre suicídio voluntário, involuntário já já. Ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida.
proíbe ao homem abreviar a sua vida. Porque o bem maior que Deus nos deu foi a vida. Essa é a maior de todas as faltas. A maior de todas as faltas é retirar a própria vida. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 17. Quais são as causas, então, espirituais que podem levar uma pessoa a buscar essa porta falsa do suicídio? Existem as questões intrínsecas, pessoais do indivíduo, como a descrença, não acredita em nada, é um ateu, acha que não existe nada depois da vida física, então, por que é que eu vou continuar sofrendo? A impulsividade e a rebeldia. Isso aqui está muito ligado, inclusive, à questão dos suicídios nos jovens, impulsividade e rebeldia. O desespero que é tomado por um relacionamento que não evoluiu, não progrediu, findou-se. Pela impossibilidade de ter as coisas, por incrível que pareça. Nós tivemos um caso que foi relatado que uma jovem tentou o suicídio porque não pôde ter um celular, último tipo, eu não vou citar o nome para não ter o tipo, a marca do celular, porque era o objeto do desejo e não foi possível. E a família não tinha condições de dar e ela atentou contra a própria vida. Graças a Deus não morreu, mas chegou próximo. Mas isso por uma impulsividade, por uma rebeldia. Orgulho. Nós tivemos recentemente um caso, acho que vocês devem ter visto na mídia, de um grande empresário do Sudeste que entrou num estado falimentar por conta de dívida e achando que isso seria vergonhoso e uma ruína para a sua família, ele tirou a vida de um bocado de gente, inclusive da esposa e da filha, e a dele próprio. Isso é muito complicado. Já havia acontecido anteriormente um caso como esse no Rio de Janeiro, de uma família muito rica que também viu a ruína. Ele tirou a vida de todos e depois a dele. É uma verdadeira tragédia isso. Mas levado pelo orgulho. A imprudência de alguns jovens, mas também de adultos, em relação à vida, seja no trânsito, seja arriscando a vida em alguns esportes que não trazem a segurança adequada, porque o esporte bem praticado, em um ambiente seguro, em um ambiente controlado, você sabe que isso é possível, apesar dos riscos. Mas alguns, imprudentemente, não tomam os cuidados necessários, o aparato que se deve ter para exercer algumas dessas atividades. Influência de ações passadas, ou seja, suicídios que também possam ter ocorrido, que ficam registrados, essa porta falsa, e quando vem um problema, no inconsciente surge essas influências, e no clicar do pensar, espíritos outros, na dimensão espiritual, vão influenciar para que esse indivíduo possa retirar a própria vida. Então, são questões intrínsecas. As extrínsecas. A indução fluídica, lembra? Quando se pensa no suicídio, você abre no campo da sua psicosfera, no seu campo mental e no campo espiritual, uma porta
onde aqueles que ali se encontram vão ver as suas intenções, sentir as suas intenções. E o que é que vão fazer? Vão influenciar para que o ato aconteça. Quando não inimigos do passado, que vendo uma oportunidade de arrebatá-lo da vida e tê-lo ali no plano espiritual para subjugá-lo, também vão influenciá-lo. Então, essa indução fluídica. O vampirismo, que são aqueles espíritos que, quando desencarnam, vitimados pelos vícios, pelas paixões, chegam no plano espiritual da mesma forma. Como lá não tem as drogas, o que é que eles fazem? Se aproximam daqueles que se utilizam dela. Aí vocês estão vendo uma imagem de uma pessoa com uma garrafa de cerveja. E aqui uma entidade que o influenciou, já já a gente vai passar o vídeo, eu vou narrar, não vai ter som para vocês, mas eu acredito que o pessoal que está nos assistindo nas redes sociais vai ter o áudio, porque nós estamos aplicando. Nós não conseguimos passar esse áudio para cá ainda, mas vamos conseguir, acreditem. E aí esse espírito aqui influenciou. E ele, isso aqui é da TV Mundo Maior, é toda uma trama que estão realizando para tirar esse cidadão da vida. Inimigos do passado. E um dos colaboradores é esse aqui, que vai tentar induzi-lo aos vícios, ao descaminho, para que ele possa, a partir do seu equívoco, ser retirado da vida física e levado ao mundo espiritual, onde será subjugado por aqueles que são seus cobradores do passado. Então, isso é que chamamos de vampirismo. Como ele não tem o corpo físico, e lá no mundo espiritual também não tem materialmente a bebida e a droga, ele aproxima-se o seu perispírito, o corpo espiritual, que aqui é uma visão de corpo espiritual, do corpo espiritual do encarnado, e nessa relação fluídica, ele sentia a mesma sensação que sentia, ou algo parecido, quando estava encarnado. Isso é que nós chamamos de vampiro ou vampirismo. E que geralmente traz processos obsessivos graves. E que sim podem levar a uma desencarnação pelos excessos praticados pelos vícios. Então, essa é uma das possibilidades. E aqui a gente trouxe um vídeo, eu vou narrar para vocês, para que vocês possam entender, que é da TV Mundial de Espiritismo, que vai retratar justamente esse caso. O espírito, ele fica aguardando esse rapaz chegar em casa e nessa ação de que achar que vai estar sozinho, caminhando só, nunca vai estar. Ele já chega do trabalho, a entidade já está aguardando ele aqui, vocês veem a entidade, percebe a chegada e acompanha ele até a cozinha. Ele pega uma maçã, mas aí o que é que o Espírito diz para ele? Vamos beber, vamos beber, vamos beber. Aí a esposa dele chega, fala para ele que vai sair, fala algumas coisas de ordem doméstica para ele. Nesse diálogo, né, que ele trava com ela, lembrando que essa esposa dele, ela tem um trabalho religioso, espírita, e é a influência dela e a ação dela que faz com que os benfeitores do mundo maior o auxiliem. Aqui é o Espírito já dizendo para ele, ó, vamos beber, e ele, pela influência fluídica, pega uma garrafa, isso aqui foi uma indução feita pelo Espírito, mas, óbvio, ele só cedeu por conta da sua fraqueza moral, e aí ele aqui, sentindo uma sensação próxima ao que ele está sentindo quando está ingerindo o álcool. Inclusive os gestos ele repete, né? Há uma comunhão de gestos.
Então, essa é a relação que nunca você vai estar só na relação com os vícios. Nunca. Sempre vai estar ali ao lado uma entidade, um espírito que vai se aproveitar dessa oportunidade, porque estava vinculado, e aproveitando-se desse vínculo mental, dessa relação fluídica, dessa indução mental. Então, nunca estará sozinho. Aqui algumas colocações. O espírito é livre para decidir, suficientemente lúcido para raciocinar. Então, as escolhas serão sempre nossas. André Luiz, no seu livro Sexo e Destino, que faz parte da coleção Nosso Lar. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Obsessão e Desobsessão. O álcool que destrói milhares de criaturas é veneno livre onde quer que vá. É uma droga lícita. Você pode encontrar em qualquer lugar. E aqui falando para se acender uma luz do Evangelho, o Evangelho no lar é importantíssimo para que se dê continuidade, para que tenhamos o Evangelho no lar, para criar as condições favoráveis para que os benfeitores possam nos auxiliar, não só como indivíduos, mas como família, como grupo familiar. Então, quem quiser depois acompanhar a TV Mundial de Espiritismo, tem toda essa saga, toda essa história, você pode ver no YouTube, acompanhando-os. Então, essas influências elas têm os seus mecanismos. A assimilação fluídica, ela só acontece se o espírito do encarnado, a alma, o ser encarnado, abrir as portas para tal. Se ele tiver essa fragilidade moral, ele sofrerá essa ação hipnótica, onde o espírito vai extrair do inconsciente todas essas fragilidades morais que levarão a essas escolhas do encarnado. Escolhas essas que poderão levá-lo ao precipício, à desencarnação, mesmo que ele não queira desencarnar, mesmo que não seja esse o seu desejo. Mas a ação do desencarnado, que age na sua invisibilidade, esse perseguidor oculto, que nós não conseguimos ver, mas podemos, acreditem nisso, saber das suas aproximações a partir dos nossos pensamentos. Quando os nossos pensamentos eles começam a se desassociar do que é verdadeiramente o bem, do que é verdadeiramente o melhor para nós e para o nosso semelhante, acenda uma luzinha amarela. Alguma coisa estranha está acontecendo. E se esse pensamento ele é repetitivo, aí você deve ficar com a atenção mais redobrada. Porque se passar do pensamento, da imaginação, para a ação, o domínio já se exerceu. Seja pela fascinação, seja pela subjugação. E aí são processos mais complicados de se demover. Então, nós temos algumas situações que podemos também trazer como elucidação, e algumas pessoas vão dizer, mas tem famílias que as pessoas têm depressão e tendência suicida. Suicidam os irmãos, porque os pais se mataram, se matam os irmãos, se matam os primos. Então, como é que isso explica? A questão da herança biológica e da herança espiritual. A herança biológica está sempre ligada à questão da herança espiritual. A gente lembra que as famílias elas reencarnam por afinidades. Então, nós estamos em um núcleo familiar
não só para estabelecer os laços de amor, mas também porque trazemos afinidades ao longo de muitas existências com esse grupo familiar. E óbvio que tendências do grupo familiar acabam, de alguma forma, sendo ecoadas em todo o grupo. Então, você vai ver essas tendências no grupo da família, nas tomadas de decisões, nas suas escolhas, sejam elas profissionais, sejam elas sociais, sejam elas nos vícios. Então, isso é possível você identificar. Então, essa herança biológica que a ciência, com toda exatidão, demonstra, o Espiritismo vai um pouco mais além e demonstra que essa herança biológica tem a ver com a herança espiritual. Esses espíritos têm algo em comum ao longo de muitas existências. E estão tentando se acertar. E, óbvio, trazem consigo as coisas positivas, as atitudes positivas, as escolhas positivas, mas também trazem as escolhas negativas. Uma culpa inconsciente de outras retiradas de vidas em outros momentos, que pode gerar na existência atual um transtorno, um distúrbio que leve o indivíduo a praticar mais uma vez o suicídio. E a dificuldade de perdoar, de se auto-perdoar. É uma pessoa que não consegue se perdoar nunca. A gente vai ver isso muito nas reuniões de desobsessão, a gente vai falar mais lá na frente. Há uma dificuldade muito grande do suicida se perdoar. Por quê? Porque ele infringiu a maior de todas as leis. O maior bem que Deus nos deu foi a vida. E tirar a própria vida é a maior de todas as infrações. Sobre a responsabilidade, nós vamos ver em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, dos itens 14 a 17, eu peguei aqui uma parte deles, a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores, e tem alguns, tá? Muito conhecidos, que eles nada têm a esperar depois da morte, não vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes esses que divulgam isso? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada, diz Kardec. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele, ao suicídio, do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. Ora, se eu vou por nada, por que é que eu vou continuar sofrendo? O materialismo prega isso. De que você vai virar o nada. Tudo que você conheceu, as suas afeições, o conhecimento, tudo, a partir da morte física, vira nada. Essa é a ideia do materialista, do ateísta. E ele continua. A propagação, falando sobre suicídio e responsabilidade, tá? A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E é mesmo. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. Ou seja, se não vai acabar nada, se tudo pode ser resolvido também mais adiante,
Se uma existência física é um cisco diante da imortalidade, por que eu vou cometer um ato que vai me trazer tanta dor? Isso nós estamos falando com a visão da doutrina espírita em mente. O crente, aquele que sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. É isso que dá a coragem moral. É esse esclarecimento. É entender isso. Que a vida é um momento. Que para uns parece um mar de rosa, na visão de quem está do lado. Não está dentro dele. Mas que para outros parece realmente o verdadeiro purgatório ou o inferno na Terra, diante dos graves problemas, das graves situações em que esse indivíduo possa estar se encontrando. E, na realidade, são momentos importantes que têm a ver com o resultado das suas escolhas no passado ou dessa existência física, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Também nesse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo é muito bem explicado por Allan Kardec. E aí, esse sofrimento compreendido e entendido, ele é muito bem passado, solucionado, vai doer, vai, mas trará do ponto de vista pedagógico um ganho espetacular. E as escolhas futuras não serão mais tão equivocadas sobre esses pontos, porque estarão resolvidos para aquele indivíduo. Então, quanto ao suicídio, nós podemos dizer que eles são conscientes e inconscientes. Consciente é aquele que você sabe. Você tem consciência daquilo que vai fazer e dos resultados. Inconsciente é aquele que você não tem consciência daquilo que vai fazer. Aí pergunta, André Luiz, que era chamado de suicida, ele dizia que não se matou. Ele fez isso de forma consciente ou inconsciente? André Luiz, por ser médico, podia-se dizer assim, ele tinha plena consciência de que o cigarro e o álcool faziam mal. Aquela época dele não existiam estudos, como hoje, das repercussões e da gravidade dessas repercussões no uso indefinido do álcool e do tabagismo sobre a organização física. Por ele ser da área de saúde, com certeza isso pesou um pouco mais para ele, mesmo sabendo que esses estudos não eram conclusivos ou tão aprofundados como são os estudos relativos a hoje. Em que você pega uma carteira de cigarro, tem lá uma caveira, tem lá uma pessoa com câncer de pulmão. É realmente para dizer assim, não compre que você pode chegar nesse estado. Mas hoje, você não pode dizer que uma pessoa que fuma e que se utiliza do álcool, ele é inconsciente sobre os estragos que essas substâncias fazem na indumentária física. Ele pode até não ser um suicida voluntário, ou seja, ele ter vontade de morrer. Mas ele tem consciência e é involuntário. Porque ele sabe dos efeitos das drogas, mas ele não quer morrer. Agora, aquele que pega uma arma e coloca na sua cabeça e dispara, esse tem consciência do que está fazendo e tem a vontade de fazer. E as repercussões para ele são mais pesadas. A resposta da lei para este é mais dura. E aí vem uma questão importante em um livro dos Espíritos, para a gente se atentar, questão de número 952. Kardec pergunta, o homem que perece como vítima do abuso das paixões que, como sabe, deve abreviar o seu fim, ou seja, ele tem consciência, mas as quais não tem mais o poder de resistir, está dominado pelo vício,
porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? A resposta dos espíritos: é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade. E, além disso, o esquecimento de Deus. É mais culpado do que aquele que corta sua vida por desespero. Olha só. Então, os espíritos trazem uma resposta bem dura. E nós vamos ver dentro da literatura, não só da Ivone do Amaral Pereira, como no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, os espíritos trazerem essas análises nos seus próprios depoimentos extremamente complicados, duros. O livro Céu e Inferno, que está sendo estudado todas as segundas-feiras, repito, pelo Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, pela sua plataforma do YouTube, às 19h30. Então você entra lá no YouTube, bota Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg e vai estudar com eles o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E aí vem as repercussões. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. A lei de causa e efeito, ela abrange tudo. Abrange as repercussões físicas e morais. A lei de ação e reação é uma lei física que trata mais das questões materiais. Mas é a mesma coisa. A gente fala lei de causa e efeito porque tem repercussões do ponto de vista moral. Então, do ponto de vista imediato, nós vamos ter a perturbação espiritual. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão de 163, diz que nas mortes violentas por suicídio, o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita estar morto, sustenta teimosamente que não morreu. Ora, ele tenta apagar-se da vida. Ou seja, eu quero ir para o nada. Então, dando um tiro aqui, pronto, acabou tudo. E o que é que acontece? Morre o corpo físico. E surge para ele o corpo espiritual, que até então ele não tinha ideia disso. E um corpo espiritual sofrido pela repercussão do ato. Ele sente a dor do ato. Por isso que ele diz, eu estou vivo, o tiro não me matou. A forca não me matou. Eu só sinto falta de ar. E aí ele cria um monoideísmo espírita, ou seja, o ato fica se repetindo indefinidamente. Passando aquela imagem, aquela sensação, o barulho do disparo, a bala penetrando a cabeça, o tombar. Imagina isso. Quem sofreu aqui algum acidente, eu digo isso por experiência própria, quem teve algum acidente, assim, um pouco mais grave, você vai passar aí algumas semanas ou até alguns meses que aquela coisa não sai da tua cabeça. O acidente não sai da sua cabeça. E lógico, você fica tentando buscar uma resposta, né? Como eu poderia ter evitado aquilo? E isso é muito complicado. Então, isso perturba. Agora, você imagina nessa gravidade se tirar a própria vida. Então, isso fica repetindo. Afora a ligação com o corpo físico. O corpo espiritual, ele não se desprende totalmente do corpo físico. Ele tem uma ligação fluídica. O corpo está morto. A ligação era para cessar. Mas do ponto de vista fluídico, eles estão ligados. Então, essa ligação ela é extremamente dolorosa. Ela cria uma sintonia extremamente dolorosa. E aí nós vamos ver, dentro dessas repercussões
Ali as imediatas, os que acontecem na hora. As que vão acontecendo ao longo dos dias, das semanas, a perplexidade, porque ele não vai se ver morto, não vai se sentir fora do eixo da Terra, vai sentir dor, vai sentir o sangue escorrendo. Então, ele fica perplexo. A repetição do ato ocorrendo indefinidamente, a sua ligação com o corpo, onde os espíritos vão dizer que essa afinidade que persiste em alguns indivíduos, não são em todos, entre a alma e o corpo, é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar os horrores da decomposição. E aí nós vamos ver, no livro Céu e Inferno, essa colocação de um espírito suicida, que ele diz que Allan Kardec, ele foi evocado, que havia suicidado, e Allan Kardec pergunta a ele: que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Ou seja, você tirou a sua própria vida. Aí o que ele diz? Não refleti, senti. Não fez reflexões. Mas a vida não se extinguiu. Ou seja, o meu objetivo era esse. Era extinguir a vida. Mas ela não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer-me. Essa é uma descrição do espírito. Está lá no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e tem outros relatos também, bem dolorosos. E aí nós temos sintonia com os espíritos sofredores. A Ivone do Amaral Pereira vai falar isso no seu livro. Bem complicado. E as perseguições espirituais. Aquele espírito que estava no vídeo anterior, induzindo o rapaz a beber, tentando, a partir de um vampirismo, levá-lo à desencarnação, eles estavam com o objetivo de levá-lo ao mundo espiritual para essas perseguições, como cobrador que eram desse indivíduo. Aqui, mais uma vez, a Ivone do Amaral Pereira, em que ela diz que o sofrimento desses espíritos dessas regiões são inenarráveis. E aí vem as repercussões tardias. A gente lembra aqui, gente, que essas repercussões tardias, isso não quer dizer que vai acontecer em todos os casos. Todos os casos relativos a isso, eu posso dizer que é por conta do suicídio? Não podemos dizer, não podemos afirmar. Mas a gente pode afirmar que em alguns casos, sim, isso é possível. E isso não é nenhuma afronta a quem quer que seja. Quando a gente vai falar em repercussão na indumentária física de situações congênitas, nós estamos falando do ponto de vista espírita. Se você não é espírita, não acredita na doutrina espírita, tudo certo, não tem problema. Mas essa informação é uma informação que trazemos e que tem caráter exclusivo do ponto de vista do conhecimento espírita. E também não tem nenhum título de crueldade, mas sim de esclarecimento. Como as nossas escolhas de hoje podem trazer sofrimentos não só para essa existência, como para existências futuras. Esse é o objetivo. Mas não de apontar dedos ou de querer analisar os resultados de uma reencarnação e reações congênitas nessa existência daqueles que estão encarnados com problemas graves. Não é esse o objetivo da doutrina espírita. E do espírita, nós não olhamos para uma pessoa e fazemos uma análise ou escrutinar o porquê daquele sofrimento. Nós não temos essa intenção. Estou deixando isso claro
para que não haja depois discussões. Isso aqui é uma palestra que está pública, publicada no YouTube, e é, óbvio, um pensamento que nós trazemos, um esclarecimento da doutrina espírita. Não tem nenhuma intenção de apontar dedos, mas sim de esclarecer. Então, dessas repercussões, nós vamos ter a culpa e vamos ver nas reuniões de desobsessão uma dificuldade muito grande do suicida de se perdoar. O auto-perdão para ele é muito complicado, ele traz um sentimento de culpa muito grande e parte do esclarecedor envolvê-lo, acolhê-lo, para que ele realmente entenda que equívocos ocorrem, que situações como essas, escolhas como essas, podem acontecer, vem a dor, mas que ele não estará desamparado nunca pela misericórdia divina, pelo amor de Deus. Ele terá outras oportunidades de refazer o mal que foi feito para ele mesmo, por escolha dele. As reencarnações que irão acontecer e que trarão, logicamente, a possibilidade de uma repetição. Aquele que tirou a vida em um momento pode, em um outro momento, por aquele registro ser muito forte, isso mais uma vez acontecer. Por isso, a espiritualização, o conhecimento espiritual, o amparo, todas as possibilidades que a medicina pode trazer para as pessoas deprimidas, para as pessoas com transtornos psiquiátricos através das suas terapias, devem ser utilizadas para conter qualquer tipo de pensamento suicida. Existem, inclusive, medicações para isso, que inibem esses pensamentos. Transtornos neurológicos, reencarnações que podem trazer transtornos neurológicos numa outra existência. Transtornos mentais também, em função daquilo que foi danificado no corpo espiritual, na parte que é levado o conhecimento, onde se estabelece o cérebro na sua má formação. Então, pode sim haver transtornos mentais e outros transtornos orgânicos, dependendo da região onde se infringiu o ato, se atentou na vida, um tiro no peito, um tiro na cabeça, um enforcamento, cortar os pulsos, enfim. Isso, logicamente, traz uma repercussão em algum órgão. Beber veneno, ingerir veneno, o enforcamento. Então, tudo isso tem uma repercussão do ponto de vista orgânico. Por quê? Porque aquele trauma ele fica registrado no corpo espiritual. E quando da formação do outro corpo, pode haver uma necessidade do espírito trazer dentro daquela marca uma necessidade de depuração. Lembra do corpo físico como agente depurador, expurgador, expurgar naquela indumentária física aquela situação do passado. Tenho que correr aqui, porque senão não vai dar tempo. E aí nós vamos ver as tardias ainda, malformação e doenças congênitas, lembrando que nem todos os casos têm a ver com isso, com o suicídio, pode ser por outras situações, fragilidades de sistemas e aparelhos. Só lembrando aqui a malformação, para dar um exemplo, que não pode ser de suicídio. Uma pessoa muito perversa, má, que mata os seus opositores, serrando um braço, serrando o outro, serrando a cabeça, serrando as pernas, vai matando devagarzinho. Pode vir com a má formação. Também não estou dizendo que todos os casos de má formação é porque uma pessoa era má desse jeito. Então, você pode conjecturar de várias formas. Não é obrigação e dever nosso ficar escrutinando o porquê
daquela pessoa que veio com a má formação. Não é. O espírita não faz isso. Não deve fazer isso. Mas ele entende que toda a repercussão na indumentária física tem a ver com a escolha do passado. Isso é automático, pelo conhecimento que temos. Mas não de apontar dedos ou ficar fazendo julgamentos que não se deve fazer. Então, reprises de experiências, mais uma vez tirar a própria vida, abortamentos espontâneos, por não querer retornar à vida, ou porque o perispírito não consegue administrar aí uma existência física. Então é preciso várias tentativas para que possa, sim, o embrião vingar. Então, são várias possibilidades. E também isso é uma outra conjectura. Não podemos dizer que todos os casos têm a ver com isso. Então, qual a prevenção que nós podemos fazer? Esclarecimento e consolo. A doutrina espírita esclarece e consola. Quando traz essas informações, mostrando que nós podemos passar por dificuldades, mas que a escolha não seja essa. Que, do ponto de vista do materialista, é a mais fácil para resolver. Eu tenho um problema que eu não vou conseguir resolver, eu tiro a própria vida, está resolvido. E deixa para ir para o mundo resolver. Não. Não é assim. Conhecimento e fé. Razão e fé. Nunca nos apartarmos daquilo que verdadeiramente somos, espíritos ligados a Deus. Quando nós falamos em fé, nós estamos falando em religiosidade. E é necessário que essa religiosidade ela esteja viva em nós. Nós precisamos, ainda no nosso momento evolutivo, fazermos partes de agrupamentos religiosos. Fazermos parte de agrupamentos religiosos. De estarmos juntos em grupos religiosos. No nosso momento evolutivo, isso ainda é muito importante. Isso nos fortalece. Então, nos dá a certeza de que o apoio ele existe. E é humano, é físico. É daqueles que aqui estamos. Podemos nos apoiar uns nos outros. E aí criar as perspectivas futuras que a doutrina espírita nos oferece. E diz que nós seremos felizes. Porque comprova a imortalidade da alma. Somos indestrutíveis. Não adianta querer destruir o corpo achando que vai destruir o espírito. Não vai. O espírito ele é imortal. E nós temos os testemunhos dos suicidas. Seja a partir das revelações trazidas por Allan Kardec, e que está na codificação, seja pela revelação trazida por inúmeros médiuns, por diversos espíritos, em diversas obras. Então, nós temos esse testemunho dos suicidas. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de luz, que nos abre um amplo caminho do conhecimento e das possibilidades de viver no mundo como se deve viver no mundo. Leiam O Homem no Mundo, em O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma leitura maravilhosa. Ele vai dizer o que é o verdadeiro homem no mundo. A humanidade no mundo. Leiam esse trecho. É edificante. E nos coloca com os pés no chão. Aqui é um vídeo que retrata o Alexandre já recuperado no plano espiritual, preparando-se para uma nova existência. Ele tem lá as suas dificuldades, mas um amigo espiritual, que também tem o nome de André, ele explica para ele, olha, você vai para uma família que vai lhe amar muito, vai lhe dar todas as condições para você superar as suas dificuldades. E você vai sair vencedor, porque aqui você cresceu no mundo espiritual. Ou seja, a misericórdia divina age e não condena ninguém ao fogo eterno. Então, ele segue para uma nova existência, certo de que estará amparado pelos benfeitores do mundo maior.
A religião, a moral, todas as filosofias condenam o espiritismo como contrário à lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Por que não se é livre de pôr termo nos próprios sofrimentos? Estava reservada ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta como infração à lei moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. Isso é um comentário que Kardec faz em O Livro dos Espíritos, na questão de número 957. Então, Jesus prometeu que estaria sempre conosco. Sempre, sempre. Deixa eu pegar aqui meu celular para ver se eu faço uma engenhosidade, tá, gente? Então, Jesus disse que estaria sempre, sempre conosco. Nunca nos abandonaria. Mesmo nos momentos difíceis que os seus filhos pudessem, os seus irmãos, perdão, pudessem estar sofrendo no planeta. Era levar o pensamento a ele, e ele estaria junto. E estar junto é mandar um irmão, um amigo, seja um amigo espiritual, seja um irmão encarnado. Então, é assim que ele faria. Que possamos, juntos, fazer esse trabalho de formiguinha de valorização da vida. Sempre buscando, de uma forma ou de outra, demonstrar que viver é o melhor caminho. Que o aborto não é solução, que a eutanásia não é solução e que o suicídio não é solução. Então, valorizar a vida, sim, sempre. O Instituto de Cultura Espírita encampa, esta campanha, sempre de valorização da vida. Era um trabalho feito pelo Francisco, onde ele fazia, inclusive, palestras, não só em outros centros espíritas, mas também em universidades. Tinha um grupo na Unifor que ele fazia parte, que tinha a ver com a espiritualização, e levava mensagem espírita para aqueles jovens que estavam ingressando ali na Faculdade de Medicina. Então, que a gente possa também introjetar essa ideia e ser firmes diante desses fatos que muitas vezes são banalizados pela nossa sociedade. E que isso, sem dúvida nenhuma, é de uma importância muito grande. O estabelecimento verdadeiro da valorização da vida para o estabelecimento de um mundo de regeneração. Muito obrigado, muita paz a todos. Boa noite a todos. Bom, como estamos já com o adiantado da hora, infelizmente nós não vamos abrir para perguntas. Eu estou vendo aqui muitos comentários sobre a palestra, mas não tem nenhuma pergunta. E vamos prosseguir. Infelizmente, nós não vamos ter esse momento das perguntas. Então, tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Não. Tem alguém aniversariando hoje? E de hoje até terça-feira? Não? Então, quem tiver aniversariando quarta ou até sábado, venham quarta-feira aqui para o Instituto de Cultura Espírita, que vocês vão receber um presentinho da nossa casa, um livro
Temos uma aqui, Caminhando em Família com a Rita Fuiker. Histórias e anotações, Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos. Então, venham quarta-feira e serão presenteados com uma lembrancinha do Instituto de Cultura Espírita. Bom, lembrando a todos vocês que terça-feira nós teremos o estudo de o livro A Gênese, como é o último dia do mês, o último de um mês, dia 31, nós não teremos o estudo do Livro dos Espíritos, vamos estudar a Gênese. Então, a partir das 19h30, aqui no Instituto de Cultura Espírita, tanto presencial como pelas nossas plataformas. Quarta-feira, continuando com o nosso estudo do Evangelho, nós, dando continuidade ao estudo, no capítulo 15, Fora da Caridade não há Salvação, com o tema Caridade segundo São Paulo, itens 6 e 7, que está sobre a responsabilidade da nossa amiga Patrícia Campelo. Quarta-feira, a partir das 19h30, também presencial e pelas nossas plataformas YouTube e Facebook. Lembrando também que amanhã, segunda-feira, como o Fernando também já lembrou, nós temos um estudo de o livro O Céu, o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, a quarta obra da codificação. Agora, também, esse estudo é no grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg, só pela plataforma YouTube, a partir das 19h30. É um estudo bem interessante, é uma obra muito bela de se estudar, nos ajuda bastante, tem muitas informações. Então, não percam, quem quiser, a partir das 19h30 amanhã, lá no grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg. E antes que eu faça a chamada para o passe, antes que eu faça o pedido aqui para o encerramento com a prece final, lembrar vocês que nós vamos chamar o passe, aguardem, né, calmamente, aí que nós vamos, aquelas pessoas que vão tomar o passe, fiquem aguardando em prece, que logo, logo nós chamaremos. E eu vou pedir aqui, para encerrar, eu vou pedir ao amigo Iago Góes para fazer a nossa prece de encerramento.